Olá, eu sou a psicóloga Juliana Bertoletti, sou a criadora do canal Em Paz com o Seu Corpo e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a obesidade e explicar por que você não está sozinho, sozinha na tentativa de sair da condição de obesidade. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, eu vou trazer cada dia mais conteúdos a respeito de emagrecimento, autoestima, autoconfiança, traçar metas e hábitos para a gente ter um estilo de vida mais saudável e emagrecer de forma sustentável. Então, vou passar direto para a nossa aula de hoje, em que você vai entender os números da obesidade no Brasil e começar a jornada da autorresponsabilidade. Bom, então, primeiramente é importante lembrar, isso são dados brasileiros, que 6 em cada 10 pessoas no Brasil têm excesso de peso, tá? Isso são 96 milhões de pessoas acima do peso. E quando a gente fala de obesidade, a gente tem essa porcentagem, mulheres quase 30%, homens 21,8%, uma pesquisa do IBGE de 2019. Então, será que só o que falta, né, em todas essas pessoas é apenas falta de vontade, falta de vergonha na cara, indisciplina? Então é importante a gente pensar a obesidade como um problema bem mais complexo do que ficar culpando somente o sujeito. Eu não estou dizendo que não tenha responsabilidade pessoal, é nisso que nós vamos chegar no final desse vídeo. Então eu quero falar desses 3 grandes fatores que contribuem para a obesidade, tá? Eu quero que você escute e veja se esse é o seu caso, se você se identifica. O primeiro deles, que é a família, existe esse fator que é ambiental. Ambiental a nível micro. Então, assim, a maneira que a nossa família se comporta em termos de alimentação, em termos de cuidado com a saúde. Isso tudo, o comportamento familiar em termos de alimentação, isso tudo nos influencia. E nos influencia desde a infância. Muitas vezes são hábitos que a gente vai levar para toda a vida. Se em algum momento a gente não faz uma reflexão, a gente vai automaticamente repetindo padrões de família, tá? E também existem dados de que se pai e mãe, um dos pais, ou o pai ou a mãe, é obeso, né? Existe uma chance da criança ser obesa. Se os dois são obesos, a chance é maior ainda. Se nenhum deles a chance vai diminuindo. Então, assim, tem o componente ambiental, comportamental e tem também o componente genético, que é esse filetezinho de DNA que a gente está vendo. Então, somando componente genético com componente ambiental, a gente tem, né, o terreno aí para a obesidade se desenvolver. Só que a família, que é o nosso microsistema, né, somado ao nosso componente genético, dentro desse mundão aqui, que é a nossa cultura, o nosso componente social, isso também é um fator de influência grande para o desenvolvimento da obesidade, tá? Então a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade, vive numa cultura em que os alimentos estão em farta disposição. E os alimentos que estão nos outdoors, nos shoppings, enfim, no drive-thru, não são os alimentos que predispõe uma melhor saúde, tá? Então a gente também tem que pensar nesse componente social. A gente tem que pensar que essas comidas, preparos que não são os mais saudáveis, muitas vezes são os mais acessíveis em termos financeiros, tá? Então, além da propaganda, tem também o custo, tem o apelo visual, tem uma série de coisas que contribuem. E a gente tem esses números da obesidade hoje no Brasil, tá? Então, a gente tem todas essas causas que são multifatoriais. Então, a gente não pode tratar, então, a obesidade com uma fórmula única. A gente tem que olhar para tudo isso em conjunto, é muito importante, tá? Se a gente olhar um pouquinho para trás, né, a gente vê que
as mulheres mais redondinhas eram as mulheres mais valorizadas. Então aí eu já estou falando também da nossa cultura. Hoje a gente não tem esse padrão mais de beleza, a gente tem como padrão de beleza um corpo magro, sem gordura, musculoso, tá? Então isso também se torna um apelo da mídia. As mulheres ficam mais sedentas por ter esse tipo de corpo, isso também gera alteração no comportamento alimentar. Então é uma cadeia, né? Porque a gente nunca soube tanto sobre dieta, sobre exercícios, mas a gente nunca esteve tão longe de um corpo saudável e funcional. Parece que quanto mais a gente sabe sobre dieta, sobre o melhor exercício, sobre a melhor dieta, mais a gente vai se afastando. Então é importante a gente refletir se não tem algo de errado também, né? Nessas abordagens que a gente vê por aí, se realmente esse é o melhor caminho, ou se a gente pode construir um caminho personalizado, né? Que faça sentido para cada um caminho que seja sustentável, porque não adianta a gente emagrecer rapidamente e não sustentar ao longo do tempo. Então eu tô falando aqui realmente de conquistar um novo estilo de vida que faça sentido para você, com os seus valores, com os seus propósitos, com os seus objetivos de vida. Então, qual o primeiro passo? Pensando aí num plano individual personalizado para você sair, se responsabilizar, né? Porque a gente tem esse cenário, mas a gente precisa tomar responsabilidade para conseguir agir. Então, o primeiro passo é a gente identificar as vantagens de começar hoje uma mudança de estilo de vida. Então, pegar papel e caneta, fazer uma lista, tá? De vantagens pessoais de por que é importante para você emagrecer. E aí eu não tô falando de vantagens genéricas, do tipo, eu quero emagrecer porque é bom para a saúde. Isso aí não é uma vantagem, isso é uma constatação. O que é uma vantagem real na sua vida diária de você hoje emagrecer e se tornar uma pessoa mais ativa, enfim, ter um estilo de vida diferente, tá? O meu desafio hoje, para a gente encerrar esse vídeo, é que você realmente faça uma lista de vantagens e se ponha a refletir no que vai de fato mudar na sua vida se você emagrecer e se tornar uma pessoa saudável. Se essa informação foi útil, se esse conteúdo te ajudou, já deixa o teu joinha e até o próximo vídeo.